A contratação mais esperada de 2026 chegou ao Botafogo com muito estilo e a torcida comemorou muito. Trata-se de Júnior Santos, que foi herói nas conquistas das Libertadores e Brasileirão do ano de 2024. Após a recusa de Rafael Guanais, o Botafogo tem um novo alvo para treinador Pedro Martins, do Al Gharafa, do Catar. A informação é do jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube. Pedro Martins chegou a negociar com o Glorioso em março de 2024, antes de Arthur Jorge ser contratado e conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no fim do ano. O português está no Al Gharafa desde novembro de 2022 e tem contrato até junho. Ele já treinou Marítimo, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Olympiacos, entre outros clubes menores de Portugal. O Botafogo de Futebol e Regatas promove um dos anúncios mais carregados de emoção, simbolismo e significado de toda a sua história recente ao confirmar o retorno de Júnior Santos, herói eterno da Libertadores de 2024, autor do gol que colocou o Glorioso no topo da América do Sul e personagem central de uma das noites mais inesquecíveis do futebol brasileiro. Vendido posteriormente ao Atlético Mineiro por 48 milhões em uma negociação que reflete o seu enorme valor esportivo e de mercado, Júnior Santos agora tem seu retorno selado para 2026, em um movimento que vai muito além de cifras, contratos ou planejamento técnico. Trata-se de memória, identidade e pertencimento. A história de Júnior Santos com o Botafogo não é comum, não é simples e não é passageira. Ela está gravada de forma definitiva na alma do clube e de sua torcida. O gol da final da Libertadores de 2024 não foi apenas um lance decisivo, foi o momento que encerrou décadas de espera, que transformou dor em glória e que recolocou o Botafogo no lugar mais alto do continente. Aquele gol mudou a trajetória recente do clube e eternizou Júnior Santos como um dos maiores nomes da história alvinegra. Quando o Botafogo decidiu vender Júnior Santos ao Atlético Mineiro, a escolha foi compreendida como parte de um processo de amadurecimento institucional. O clube mostrou força de mercado, inteligência financeira e capacidade de negociar ativos valorizados. Foram 48 milhões que reforçaram o projeto, ajudaram a estruturar o futuro e mostraram que o Glorioso sabia vender sem perder sua identidade. Ainda assim, mesmo com a saída, a sensação de que aquela história não havia chegado ao fim permaneceu viva. O anúncio de sua recompra para 2026 confirma aquilo que a torcida sempre sentiu: certas conexões não se rompem. Elas apenas aguardam o momento certo para serem retomadas. O retorno de Júnior Santos não acontece por nostalgia, mas por convicção. O Botafogo entende que alguns jogadores carregam algo que não se mede em estatísticas, mas em significado. Júnior Santos é um desses nomes. Ao voltar, Júnior Santos retorna diferente, mais experiente, mais maduro, mais consciente do impacto que carrega. Sua passagem pelo Atlético Mineiro contribuiu para seu crescimento técnico e mental, ampliou seu repertório competitivo e reforçou sua capacidade de lidar com pressão. Ele volta ao Botafogo não apenas como o herói de 2024, mas como um jogador ainda mais preparado para novos desafios. Do ponto de vista esportivo, o retorno representa segurança e qualidade. Júnior Santos conhece o clube, conhece o ambiente, conhece o peso da camisa e entende perfeitamente o que significa jogar pelo Botafogo. Ele não precisa de adaptação, pois já faz parte da história, da cultura e da identidade do Glorioso. Sua presença traz confiança imediata ao elenco e oferece ao treinador uma peça testada em jogos grandes e decisões extremas. No vestiário, o impacto de sua volta é profundo. Jogadores mais jovens passam a conviver com alguém que viveu o auge, que decidiu o maior jogo possível e que sabe exatamente o que é necessário para vencer quando a margem de erro é zero. Júnior Santos não precisa discursar para liderar, sua trajetória fala por ele. O simples fato de estar presente já eleva o nível de exigência coletiva. Para a torcida, o retorno é um reencontro emocional. O nome de Júnior Santos está ligado a lágrimas, gritos, abraços e memórias que jamais serão apagadas. Cada vez que ele pisar novamente no gramado do estádio Newton Santos, o torcedor não verá apenas um jogador, mas o autor de um sonho realizado. Esse tipo de relação não se constrói, ela acontece. E quando acontece, é eterna. O Botafogo, ao trazer Júnior Santos de volta, envia uma mensagem poderosa ao futebol brasileiro. O clube mostra que valoriza seus ídolos, que honra quem fez história e que entende a importância simbólica de seus protagonistas. Em um futebol cada vez mais impessoal, o Glorioso resgata a ideia de pertencimento, de identidade e de continuidade histórica. A recompra também evidencia a força financeira e o planejamento estratégico do clube. O Botafogo demonstra que sabe vender no auge, investir com inteligência, e quando entende que o contexto é favorável,
trazer de volta um jogador que representa valor esportivo e emocional. É a consolidação de um clube que deixou de apenas sobreviver para passar a decidir seu próprio destino. O retorno programado para 2026 reforça ainda mais essa visão de longo prazo. O Botafogo não pensa apenas na próxima janela ou na próxima temporada, mas em ciclo. Trazer Júnior Santos de volta faz parte de uma construção maior, que une ambição esportiva, identidade histórica e planejamento sustentável. Do ponto de vista institucional, esse movimento fortalece a imagem do Botafogo como um clube que respeita sua própria história. O Glorioso não trata seus grandes momentos como capítulos isolados, mas como partes de uma narrativa contínua. O gol da Libertadores não ficou no passado, ele se projeta no futuro com a volta de seu protagonista. Júnior Santos também retorna ciente da responsabilidade que carrega. Ele sabe que sua história já está escrita, mas entende que isso não lhe garante nada automaticamente. Seu desafio é transformar a memória em combustível, a emoção em desempenho e o passado glorioso em novas conquistas. Ele volta para competir, para ajudar e para seguir fazendo história. O futebol é feito de ciclo, mas poucos retornos carregam tamanho peso simbólico. O herói que levou o Botafogo ao topo da América volta ao clube em um momento de consolidação, de ambição e de protagonismo. O encaixe entre passado e futuro parece natural, quase inevitável. Assim, o retorno de Júnior Santos ao Botafogo não é apenas uma contratação anunciada para 2026. É um reencontro entre ídolo e clube, entre torcida e memória, entre história e continuidade. O Glorioso reafirma sua essência, honra seus feitos e deixa claro que grandes momentos não são descartados, são preservados e ampliados. Júnior Santos volta ao lugar onde deixou de ser apenas jogador e se tornou eterno.